eu quero mostrar aqui a raiz de muitas inflamações está na ausência do amor. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. A segunda, na verdade, a terceira mulher, a segunda entrevista, mas a terceira mulher, hoje eu recebo aqui no consultório aberto, a Aline, que foi um presente vindo de outra profissional que esteve aqui, e eu falei, eu preciso de profissionais relevantes, que tenham coragem de abrir o coração e também a porta do consultório para que você possa conhecê-los. E ela topou e está aqui conosco. Inclusive, eu faço uma oração antes de todo e qualquer programa. E hoje, pela primeira vez, depois de quase 30 entrevistas, a cristã, a crente, ela vem que vem, né? Ela mesmo já orou, já fez, falei, só veio mulher dominante a entrevista anterior, a Dei. E fechando o podcast com a mensagem, eu falei, esse consultório é meu, não é seu, quem vai fechar sou eu. E aí hoje eu estou recebendo essa ajuda de Deus. Obrigada, uma oração linda, obrigada por ter começado assim, e que seja uma entrevista maravilhosa. O termo desinflamar foi o que mais chamou a atenção do trabalho que você está fazendo hoje. Se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, da sua escolha, e entra aí nesse quesito do desinflamar e vamos ter uma conversa maravilhosa. Que alegria, viu? E sabe o que é que me dá mais alegria? É a liberdade que a gente tem, em Deus, inclusive, da gente estar conversando e de repente a gente convidá-lo, né, para este bate-papo de forma fluida e natural. Eu estou com meu coração e com o consultório aberto. E o que mais me atraiu aqui é esse nome, a gente sair literalmente das nossas paredes, do nosso lugar, né, de origem, e a gente expandir, ter essa possibilidade. E que bom que a tecnologia faz isso e que o teu coração se disponibiliza para que vidas, maior número de pessoas sejam alcançadas. Eis-me aqui para a gente ter um bate-papo muito legal. E ao final dessa entrevista, meu desejo é que você que está em casa, você que está sentado no sofá, seja incomodado a fazer mudança de comportamento. A mudança de vida para a vida. E hoje eu vou começar a dizer que isso é desinflamar.
Eu trabalho, Carol, há cerca de 20 anos, tanto em educação e em saúde, né? As duas áreas sempre permearam, né? Eu tenho formação em educação, tenho formação inicial em letras vernáculas, e aí na docência, vou lá para a docência do ensino superior, e a gente passa a gente vem desde a primeira infância, nessa experiência, desde a primeira infância até a docência do ensino superior. E aí a gente percebia que faltava algo mais. E concomitantemente, a gente vai fazendo, paralelo com a faculdade de educação, a gente faz a faculdade de psicologia, e depois que a gente termina a psicologia, o cérebro inquieta muito o funcionamento cerebral, a neuroplasticidade é algo que sempre me chamou muita atenção, e eu ouso dizer, eu uso um jargão que para mim é muito lindo e é muito próprio. Ao longo de todos esses anos de estudo, eu chego à conclusão de que a neuroplasticidade existe porque Deus é neuroplástico. Porque a Bíblia já dizia lá atrás que ele faz nova todas as coisas. Todos os dias a gente tem uma novidade de vida. E o que é neuroplasticidade? É a possibilidade de mudança que a gente tem. Então, ninguém é. Eu acredito que todo mundo está em algum lugar. E a gente pode ir para um outro ponto. Então, a gente começa assim, a gente vai fazendo esse paralelo e concomitante trabalhando educação e saúde, e a gente vai melhorando, querendo aperfeiçoar mais para entregar mais, com melhor excelência, com melhor qualidade, para ter maiores resultados. Porque eu atendo uma criança, e essa criança tem um pai, tem uma mãe. E o comportamento dessa criança afeta esses pais. E esses pais também afetam o comportamento dessa criança. Se eu atendo o marido, o comportamento dessa mulher afeta a relação dela na conjugalidade, na relação parental com seu filho. Então a gente precisa olhar para esse, não para o indivíduo como um ser só, mas para um ser sistêmico, que ele influencia e que ele também é influenciado por esse meio. Então imagine aí, uma Carol que olha para si, uma Carol que cuida de si, isso vai reverberar dentro da tua casa, com a relação com a tua mãe, com o teu pai, na relação do teu trabalho. E a gente começa aqui a fazer um grande processo de desinflamação. E eu vou te dizer por que desinflamar. Daqui a pouco eu te falo. Então tá, quero aproveitar o gancho quando você falou na questão do sistema familiar, da terapia familiar, que é uma das abordagens que você também utiliza. E há hoje uma confusão, talvez, né, para quem, né, tiver a dúvida do que é a constelação sistêmica, que fala-se sobre, né, processos para tratar e cuidar através de família, diferente da abordagem, como nós estávamos conversando aqui, porque é importante que o público ele tenha esse conhecimento, porque às vezes, né, você chega para um profissional, você está vulnerável, você está numa situação tão desafiadora que não há tempo de uma pesquisa. Então, onde chega o que se lê, eu estou ali, não trazendo nada contra. Na verdade, se você não quiser, inclusive, nem falar da constelação, não precisa, mas do que é a terapia sistêmica proveniente da psicologia, que é a sua formação. Vamos pensar, a psicologia tem várias abordagens, né? O perfil do psicólogo vai direcioná-lo, o perfil dessa pessoa vai direcioná-lo para a abordagem que ele vai escolher. Dentro da psicologia, você tem a terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem, trabalha com um modelo específico. Tem autores que fundamentam essa vertente da psicologia. A gente tem a psicanálise, temos a psicologia sistêmica, que é a psicologia sistêmica familiar. Então, isso aqui são abordagens, eu estou trazendo pelo menos 3 abordagens que dizem respeito à psicologia. Tem, por exemplo, a Gestalt, é uma outra que me veio aqui agora, né? Tem uma Gestalt. Essas abordagens vai variar de acordo com o perfil do profissional. Eu sou uma psicóloga sistêmica, então, para ser sistêmica, a gente faz a faculdade de psicologia, depois a gente faz uma especialização em família e conjugalidade. Então, poderia também ir para a vertente da psicanálise, eu poderia ir para a vertente da terapia cognitivo-comportamental. Então, essas vertentes dizem respeito ao profissional da psicologia. A constelação familiar é uma abordagem, mas é uma abordagem que um outro profissional que não seja um psicólogo pode fazer uso, faz cursos, mas não é necessariamente a psicologia, entendeu? Então, eu sou psicóloga sistêmica, familiar, dentro da abordagem, que é uma abordagem da psicologia. E aqui eu trabalho com autores que fundamentam
como o sistema é formado, o que é que influencia esse sistema, e a gente vai lá para Bowlby, que vai falar da teoria do apego na criança, como é que esses sistemas de crenças, de apego seguro, inseguro, então a gente tem outros fundamentos. Maravilha, Tá? você falou que ia me contar depois, mas já estou aqui super curiosa com o que é estar inflamado, o que fundamentou, você traz muita questão da espiritualidade, né? O desinflamar. Explica para a gente ou sobre o projeto, ou como ele surgiu, ou o que aborda, é um método ou não método exclusivo seu. Me conta, nos conte. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho. Dentro desse processo de psicologia sistêmica, a gente trabalha nessa abordagem, né? Atendendo famílias, filhos, pais, maridos, casamentos, a gente dessa forma. Só que a gente sempre levou em consideração que o ser humano, ele não é uma coisa, ele não é unilateral. O ser humano, a própria Constituição já diz que ele é biopsicossocial, né? Então, ele tem esferas, né, que compõem esse sujeito, esse ser humano. Então, eu já olho que essa pessoa tem um biológico, ele tem as questões, o biológico afeta, o psicossocial, as relações dele, as interações dele vai afetar o comportamento, os sentimentos, os pensamentos, e a gente tem, então é um ser, é um todo. Quando eu falo do desinflamar, como é que ele nasce? Eu venho da sistêmica, então eu olho para o ser humano a partir dessa perspectiva, desse conceito, inclusive que é um conceito de saúde, né? Que é o bem-estar físico, psicológico, social do sujeito. Por que nasce e quando nasce, especialmente o desinflamar? De onde vem? Eu professo uma fé, cada um tem uma fé, e a gente atende todos os credos, a gente atende todas as pessoas, e uma fé não inibe nem descredibiliza absolutamente outra. Isso não, você não é apenas isso aqui, eu não atendo apenas isso aqui, eu atendo de forma muito respeitosa a quem me procura, né? Eu estou ali com ciência e trabalhando com ciência. Entretanto, eu professo uma fé. Eu creio em Deus. Essa é a minha fé. Eu creio em Deus. Eu creio que Jesus veio. Eu creio no plano da cruz. Essa é a minha fé. Ok? Em 2023, então, ao longo desses 20 anos, a gente vem trabalhando sistemicamente, olhando para esse sujeito biopsicossocial. Em 2023, eu estava num culto normal, e era um culto de ser, não era um culto normal, e eu tive uma experiência com Deus naquele culto. E naquela experiência, eu ouvi a voz do Espírito Santo, e aí isso aqui também é fé, né? Para quem está do lado de lá também é fé, há quem tem experiência, há quem não tem. E eu ouvi o Espírito Santo me dizendo assim: escreva a palavra desinflamar. E há algum tempo eu já trabalho, já estudo, sou estudante muito inveterada, né, ao longo desses 20 anos, da saúde integrativa, de olhar para esse ser humano integrado, o corpo, a alma e o espírito. Nós somos essa tríade aqui. E aí acontece que nesse dia específico, segundo domingo de setembro de 2023, para ser bem precisa, Carol, eu estava no culto e estava acontecendo lá, e de repente eu ouvi uma voz dizendo assim: escreva a palavra desinflamar. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro: desinflamar? Nada a ver, no meio de um culto normal. E eu escrevi a palavra desinflamar. E logo em seguida, eu ouvi assim: agora corte até o L. Aí ficou amar. Aí, desinflamado agora. Desinflamar-se, desinflamando. E ficaram os sufixos amar, amado, amando e amar-se. E aí eu me intriguei naquele e falei assim: o que isso significa? Quando eu terminei de ver essas palavras, esses 4 sufixos, me vieram alguns versículos na sequência. E o primeiro versículo que apareceu para mim, que me veio assim muito claramente, foi: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu fiz: e aí? E aí outros versículos começaram a surgir. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. O elo perfeito é o amor. E vários versículos vieram sobre amor. E eu fiz: Deus, o que isso significa? E eu tive uma resposta que eu ainda não vi em livros. E a resposta foi: aquilo que ainda não está escrito, eu quero mostrar aqui. A raiz.
de muitas inflamações está na ausência do amor. Eu fiz na ausência do amor. O amor é a raiz. E aí eu fui estudar, Carol. Eu saí assim, inebriada, terminou lá, eu fui para casa. E eu voltei naquele domingo para segunda e não consegui dormir. Eu disse assim, eu preciso entender o que é isso aqui. Para onde eu vou com isso aqui? Comecei a estudar. E estudando comecei a descobrir que muitos estudos estão acontecendo atualmente, inclusive. E aí eu descobri um grande estudo acontecendo num instituto de psiconeuroimunologia lá na Califórnia. Estudiosos profundos, a Pertz está falando sobre isso, a Candace está falando sobre isso, e a gente pode citar vários outros autores que não vem ao caso aqui agora, estudando sobre as situações vivenciadas, que tem tudo a ver com o que a gente estudou lá atrás em sistêmica, as situações vivenciadas lá na nossa infância, desde a nossa infância, tanto de apego seguro quanto de apego inseguro, tanto a sensação de segurança e amor que essa criança recebe, ou de um trauma ou violência sofrida, isso vai reverberar a curto, a médio e a longo prazo no corpo, nas emoções e, por que não dizer, no espírito? Porque quando a gente vai lá para a Bíblia, quando a gente olha, por exemplo, para o Salmos 38, Davi está fazendo uma declaração absurda de dor na alma dele. Mas era o corpo que estava sentindo. E Davi diz assim, todo o meu corpo dói, eu tenho febre, tudo dói, a cabeça dói, o corpo dói, eu estou triste, minha alma está encurvada. O que a gente começa a analisar? As inflamações, elas têm várias esferas. Ela pode ir para o físico, e o nosso estudo chega a determinadas sugestões, confirmando que os estudos, com os inúmeros artigos científicos que estão aí comprovando, e a gente tem estudos randomizados, comprovando que, muitas vezes, aquele silêncio, aquele sofrimento, aquele trauma, aquele estresse pós-traumático que não foi tratado, que não foi visto, que não foi escutado, ele vai reverberar no corpo. E a gente tem uma inflamação. Porque os estudos vão mostrar, estão sugerindo, inclusive, já, que quando você tem um alto índice de cortisol, você libera células pró-inflamatórias no teu corpo. Você dá comando. Então, uma pessoa que que passa por muitos traumas, por muitas dores, com angústias não reveladas, esse corpo vai reverberar. Ele pode reverberar de várias formas. Ele reverbera muitas vezes numa enxaqueca crônica. Às vezes ele reverbera numa gastrite e você não entende. E você muitas vezes está reiterando tratamentos e não está vendo resultados. Aí eu estou vendo numa alma abatida. Aí muitas vezes ela aparece numa depressão. Muitas vezes ela aparece numa síndrome de pânico. Então nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E a partir dali, a gente começa a olhar para o ser humano com um olhar ainda mais acurado, ainda mais delicado. O que essa pessoa está, o que esse corpo está gritando que não foi falado? O que essa cabeça, o que é que esse coração está palpitando mais, porque lá atrás ele teve que ser sufocado? A Organização Mundial de Saúde mostra que a gente tem atualmente 80% da população ansiosa. O que será que nos aconteceu? O que será que nós vivemos? O que será que nós estamos vivendo? E aí eu vou dizer que várias situações, desde o que eu como até como eu durmo, estarão influenciando para que esse corpo inflame ou não inflame. E a partir daí a gente começa a trabalhar. A inflamação, ela pode ter um cunho espiritual, emocional ou físico. Então a gente começa a olhar para esse ser humano a partir disso aqui, dessa experiência, e tratando como é que a gente pode desinflamar agora? Buscando a origem, e aí eu vou te dizer muito, muito tranquilo para te dizer, a origem está no amor. É bíblico. Vem antes de qualquer outra coisa. Quando a gente ama, as nossas células, elas se movimentam de forma diferente. Quando a gente está em paz, quando a gente está em amor, e a gente vai falar de frequência, eu vou trazer física, estou falando já de física. A física mostra para a gente
que se eu estou em amor, eu estou com as minhas células estão vibrando. A gente é frequência, a gente é energia. Esse corpo tem energia. Então, as minhas células, quando eu estou em amor, as minhas células estão vibrando em 528 Hz, minimamente. Uma pessoa que está apática, estagnada, Carol, ela está vibrando em 30. Você sente quando uma pessoa está, quando ela rouba energia, ou quando é uma pessoa que libera energia, você diz assim, puxa, é tão bom estar do lado de alguém. Por quê? Isso é inflamação. Ou isso pode ser o desinflamar-se. É um processo. Então, qual é a grande sacada? É a gente trazer a consciência de onde é que eu estou inflamado? Quais são as áreas? Será que eu estou inflamado e eu não sei que eu estou inflamado? Porque a inflamação é uma coisa boa, mas ela deixa de ser boa quando ela se torna crônica. A Ela inflamação, te mostra. imagine aí uma febre. Se a gente não tiver a febre, a gente não vai, Sinal. é o sinal. Então, a febre está te dando um sinal para você olhar e dizer assim, olha, presta atenção aqui, alguma coisa saiu do prumo aqui. Mas se eu tiver febre, e ela só aumenta, ela está dizendo assim, por favor, tem alguma coisa maior aqui. Então, a inflamação é algo bom, mas a inflamação, quando se torna crônica, ela se torna extremamente preocupante. E aí, quem não está sabendo que está inflamado, até porque dores emocionais ou espirituais são silenciosas. São silenciosas. Como é que as pessoas, né, vão ter acesso a essa compreensão, né? Como é que vai ser essa... Eu preciso saber, a consciência tem que ter chegado, ou há uma outra forma de que startem, né? Porque às vezes eu falo, a gente ouviu aqui em praticamente todas as entrevistas. Sono, alimentação, atividade física. Perfeito. Cansados de saber. A gente ouve no culto, o perdão é necessário, mas não entra. Você conseguiu, ou as pessoas que chegaram até você, né, vieram já com a dor, com a consciência da dor, e por aí você foi trazendo esse formato, né, de entendimento que ela ainda não contou. Eu tô aqui como é que é esse desinflamar? Ou há um local, uma busca, esse atendimento é em grupo, as pessoas estão tendo resultados e estão trazendo outras. Como é que tem acontecido essa disseminação dessa consciência? Pois é, eu acho que você é feliz nessa pergunta, né? A informação chegou para todo mundo. Já está mais do que repetido, que a gente a informação já chegou para todos de que sono, de que sol, de que água, de que atividade física faz bem, é necessário. Isso é divisor de águas na vida de quem faz e de quem não faz. Só que a gente, infelizmente, muitas vezes, a gente tem uma parcela da população que não precisa chegar numa cronicidade para buscar, mas, infelizmente, eu vou dizer que a maior parte chega na dor. A pessoa chega quando está instaurado, quando um diagnóstico chegou na mão dela e ela não sabe o que fazer, e ela está com medo de morrer, por exemplo. A pessoa chega quando ela não entende porque que ela não está conseguindo forças para levantar da cama. A pessoa chega, infelizmente, boa parte, vou te dizer, maior parte dos casos chegam por meio da dor. O mais inteligente, o mais sábio, é que a gente procurasse sem que essa dor se tivesse instaurada. Mas quando você fala isso, a gente não foi ensinado. A gente não teve essa cultura, essa educação. De perceber o que mudou. Não. Não reclama. Isso. Né? Tá triste, engole, não fala, é melhor. Eu sempre falo que, como é que chegava um tio, dá um beliscão no rosto de uma criança, ai, lindinha, para, eu não quero. Respeito mais velho. Não quero ninguém apertando a minha bochecha. Então, essa cultura pela obediência, cruza a perninha, fica fechada, não fala, fez com que a gente também, tá tudo bem, eu tenho que ficar calada, tenho que aceitar, tá doendo, mas vai passar, até, infelizmente, chegar num ponto onde ficou disfuncional, onde falta função. Isso. Né? Perfeito. É exatamente hoje o que a gente tem é a sequela, a reverberação desse entupa, desse engula o choro. Choro engolido
vai gerar transtornos. E o primeiro transtorno que um choro engolido vai gerar, e que os choros engolidos e que as tristezas engolidas vão reverberar no nosso intestino. Onde a gente sente dor de barriga? Quando a gente sente a dor de barriga? Onde a gente sente o frio na barriga? Por que a gente sente o frio na barriga? Porque medo foi suprimido, porque a gente não teve expressão, porque a gente não teve validação para falar. E a gente ainda tem um agravante aqui, é que se falasse, você era fraco. É que se você externalizasse suas emoções, você não podia, você era suprimido disso, muitas vezes, e se você fizesse, e se você dissesse ainda que você estava no psicólogo, meu Deus, cuidado, porque fulano é doido. A gente tem que se afastar. A gente ainda tem muitos estigmas, mas hoje a gente já está com o consultório aberto, graças a Deus. Ó. Sim. Olha onde a gente já está, né? Isso é cura, gente, isso é libertador. Sim. Eu amei o nome porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa difundir. Eu estou conversando há pouco ali com ela. A gente precisa fazer esse conhecimento, esse consultório chegar, escancarar as portas. Eu não estou falando desse consultório específico, de consultórios chegarem sérios, respeitosos, para trazer cura, para trazer possibilidade, para a gente diminuir essas filas de cronicidade que a gente tem, porque é possível sim, Carol. Com certeza. É possível sim. Aí eu já quero trazer como um exemplo, você disse como as pessoas chegam, eu vou trazer um exemplo bem claro de uma situação bem específica que aconteceu nesses últimos tempos. Nós recebemos um quadro de uma pessoa que chegou com um diagnóstico de câncer de mama. Né? Muito desesperado, desesperador, porque desestrutura quando você recebe um diagnóstico, que você perde o controle, que você diz assim, e agora? Né? E a pergunta é, e agora? Por que eu? Por que isso está acontecendo? E aí a gente percebe, ao gente acolher esse quadro, a gente percebe onde começou, quais são as dores que foram silenciadas, quais foram as angústias que foram vividas e não foram expressadas. E a gente começa a observar, olha, o que traz é essa dor principal. Mas a gente começa a descobrir sistemicamente que a dor faz parte desse sistema e que todo mundo está vivendo com essa dor e que todo mundo está manifestando de uma forma diferente, inclusive com o mesmo diagnóstico em várias outras pessoas. Então, titia teve, vovó teve, mamãe teve, a Bisa também teve. E aí a gente começa a ver que um padrão vai se repetindo, que são padrões de dores que vão sendo abafadas, sufocadas, tudo tem raiz, nada é por acaso, né? Quando o corpo grita, é porque a alma foi silenciada. E às vezes a alma está silenciada há gerações, minha amiga. Sim. Às vezes é você que vai ser o porta-voz para dizer assim, ei, chega, acabou, agora cabe em mim. Acabou em mim. E o lindo, e eu sou apaixonada por isso, e eu vejo propósito nisso, é que quando eu tenho essa consciência, quando eu chego a essa consciência, eu digo, meu Deus, acabe em mim, eu posso, eu não preciso levar isso adiante. Essa transgeracionalidade encerra aqui. E aí a gente pode virar. E aí, assim como a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais aos filhos até a 4ª geração, mas a bênção do Senhor, ela alcança a 1000ª geração. A gente vê isso, por isso que eu não consigo dissociar, sabe? Porque eu vejo Deus nisso. Eu vejo o propósito, eu vejo os processos acontecendo e curas chegando. E aí vamos lá para o caso específico, você bem sintética, vamos prestar atenção? O que vem é essa doença, é a doença que vem. Aquela pessoa está portando a doença não só dela, mas a doença de muitas coisas, porque muitas coisas serão vistas a partir daquela doença. Muitas outras dores serão vistas, muitas outras vozes serão ouvidas. Epa, alguém está portando um sintoma aqui. Então, quando essa pessoa vem, a gente vai tratá-la. Como é que você trata? Já vou para o desinflamar na íntegra. Como é que esse protocolo acontece? Como é que na prática essa metodologia que veio de lá, dessa experiência que você teve, se aplica aqui num quadro real? A gente vai olhar para a alimentação, aí entra a integrativa. Aí nós vamos olhar para a integrativa, a gente vai olhar para quais são os profissionais que a gente precisa estar, porque ninguém trabalha sozinho. Quem são as pessoas que a gente precisa ter ao nosso lado, que comungam do mesmo objetivo, que têm o mesmo propósito, que entendem da mesma forma, porque não adianta eu acreditar de uma forma e dizer assim, procure a doutora Carol, e a doutora Carol diz assim, não, aquilo ali, ó, tá um modismo disso aqui, por favor, invalida. Presta atenção.
é um cuidado e é um respeito muito grande por esse indivíduo, por esse ser humano sistêmico. E aí a gente tem uma mudança nos hábitos alimentares, um convite a olhar para dentro, porque a saída e a cura não está fora, a saída é para dentro. Eu preciso olhar para aqui, esse intestino está gritando, com a barriga, com o frio, ei, 90% da serotonina, a substância de bem-estar, está aqui. Então a gente trabalha no eixo intestino-cérebro, Carol, como a gente trabalha? Eu sei que tudo que eu como, eu sei absolutamente, eu sei que tudo que eu estou ingerindo, ele vai trazer para mim ou um terreno biológico muito bom, ou uma microbiota intestinal muito saudável, ou ele vai fazer uma microbiota ruim, permeável. Imagina, nosso intestino é para ele estar aqui fechadinho. Aí se eu tenho um intestino com uma microbiota que está em desequilíbrio, eu tenho passagem de fungos, bactérias, vírus, protozoários. Ora, se eu tenho um intestino ruim, tudo que está aqui, ele vem para cá. E às vezes essa inflamação, como você falou, ela é sutil, ela é discreta, ela não é vista, ela só aparece quando está gritando. Então a nossa conduta é, vamos olhar agora com carinho e com cuidado para dentro, como é que está esse intestino? Do que esse intestino está falando? Um intestino preso fala tanto de uma pessoa, um intestino fluido está me falando tanto dela, está me falando sobre impulsividade, está me falando sobre nervosismo, está me falando sobre sensações e impulsos agressivos, sobre falta de foco, sobre falta de memória, sobre insônia. Olha, o que é que tem a ver uma psicóloga? Ó, eu não posso olhar apenas para a queixa, o que é que está para além dessa queixa? Então a gente vai olhar para esse ser humano como um todo. Então a gente orienta a nutrição adequada, o encaminhamento com um profissional, para a gente desinflamar o intestino. Tem alimentos que inflamam, altamente inflamatórios, e prejudicam o meu trabalho. Sim. Tem alimentos que são extremamente favoráveis para o cérebro. Eu preciso saber e encaminhar meu paciente. Olha o ser sistêmico, olha o que é ser integrativo. Eu preciso não apenas encaminhar para um psiquiatra, também, mas eu também preciso encaminhar para um nutrólogo, porque o nutrólogo vai fazer. Estou falando do nutrólogo, a gente tem endócrino, eu estou falando de um nutrólogo, né? Mas um outro profissional pode ser, mas um profissional integrativo. Eu preciso encaminhar esse paciente para um médico que vai fazer uma avaliação para dosar como é que estão os hormônios dela. Como é que está essa tireoide? Ou dele, do homem. Eu tenho muitos pacientes homens, muitos, graças a Deus. Então, como é que está essa tireoide? Como é que está o eixo intestino-cérebro? Como é que está? Olha algo sério, Carol. Como é que está a vitamina D? Como é que está a vitamina B12? Como é que está a vitamina B6? Olha, eu não posso tão somente ouvir a queixa. Eu estou te falando que eu estou recebendo a queixa do diagnóstico. E eu vou olhar para isso tudo aqui. Aí a gente vai fazendo um mapeamento cuidadoso, gentil e respeitoso com este ser. A gente não vai mandar aqui, ó, vai ali para o psiquiatra somente porque o psiquiatra... Não. Aí a gente tem um psiquiatra que é humanizado, um psiquiatra que entende dessa rede. E aí a gente vai cuidando dessa pessoa. Vamos olhar para o físico, a gente precisa se nutrir melhor. A gente precisa ir para fora. E uma das coisas que a gente faz, que a gente recomenda, é a atividade física. Porque está 100% comprovada. Não precisamos mais, a ciência já evidenciou. A gente acabou de sair agora de um congresso de neuroplasticidade com os maiores neurocientistas do mundo, há cerca de um mês atrás. Todos unânimes em falar. As repercussões, as reverberações, os resultados... As potencializações. São outros, de quem está fazendo atividade física. Entende? Então, a atividade física, a alimentação, e aí eu vou te dizer, aí o emocional, aí a gente vai ver o que é que esse corpo está gritando. Aí às vezes a gente acha lá o grito, e a gente dá a voz, e a gente dá o colo, que às vezes faltou, e a gente acolhe, e a gente vai reprogramar, porque esse cérebro foi programado de forma errada. E a gente convida para uma reprogramação, porque o cérebro é neuroplástico, e Deus é um Deus fantástico. E tudo pode mudar. E aí o lindo disso, Carol, é que quando a gente olha para todas essas esferas, e eu estou cuidando desse ser aqui, e eu estou cuidando desse ser, e eu cuido do marido, e eu chamo a mãe, e eu trago os filhos, e eu estou cuidando de toda a família. Eu trago o pai, e a gente faz um trabalho familiar, sistêmico. Eu estou trabalhando este diagnóstico, essa dor específica.
E com todos esses atributos aqui, essas variáveis que eu estou te falando de saúde integrativa. Do psicólogo, com o nutrólogo, com o nutricionista, com o endócrino. Ela está fazendo o tratamento dele, quimioterápico. Ele está fazendo o tratamento. Ele continua fazendo lá o que o médico prescreveu para ele. Mas qual é a beleza disso tudo? É que esse tratamento, eu estou falando de um caso específico, foi antecipado. É porque um tratamento que deveria... que teve um resultado, que chega para a gente como resultado, depois de 8 meses, Aline, 8 meses de acompanhamento, da felicidade de ter um laudo dizendo assim, eu tô curada, porque o oncologista diz assim, olha para isso aqui, vamos fazer o PET scan, e todos os resultados são favoráveis. Mas é uma mudança de pensamento, de estilo de vida, de comportamento, de atitude. Olha a sistêmica integrando de forma harmoniosa, cuidadosa e gentil. Isso é para todo caso? Não, eu estou te falando como o protocolo acontece. A gente cuida do corpo, a gente cuida do físico, a gente cuida das emoções e a gente cuida do espiritual. Independente qual é a fé dessa pessoa, a gente precisa respeitar. A conexão já está evidenciado. Se você tem vários estudos aí de ressonâncias magnéticas sendo realizadas e eles fazem um mapeamento da pessoa fazendo uma ressonância magnética e ela está em meditação ou ela está em oração e o lobo frontal dela é irradiado, irrigado numa velocidade maior se a gente compara com alguém que não está fazendo. Por que eu vou invalidar o espiritual dessa pessoa? Quem sou eu? Eu creio em Deus. Eu creio que Deus é soberano. E eu creio que uma pessoa que está conectada aqui no espiritual, ele tem sim, porque ele faz mudança de células. Essas células melhoram, essas células recebem. Se você diz para uma planta que ela está linda todos os dias, você vai ver planta florescer? Como isso não pode acontecer dentro do nosso corpo? Nós somos criaturas. Há um Criador maior. Nós somos a imagem. Então, nós somos co-criadores. Eu posso declarar, eu posso profetizar, se eu posso usar esse termo. Eu posso manifestar palavras, repetir, reprogramar. Você pode usar o termo que você quiser. Mas você pode bendizer-se. E a gente tem sim. Não é nada superficial, é algo muito profundo. A gente tem resultados. E a gente vê esses resultados nas conjugalidades, da mesma forma se aplica o protocolo. Para um casamento que está com dificuldade, para uma gestante que está com dificuldade de engravidar, para uma mulher que está com dificuldade de engravidar, para um diagnóstico reservado, para uma síndrome de pânico, para uma depressão. Não importa. O protocolo se adequa, porque é cuidar do corpo, cuidar da mente, identificação, tratamento, caminho de restabelecimento é um novo caminho que a gente faz, é uma nova trilha neural, são trilhas neurais que a gente faz novas, né? São novas conexões sinápticas, à medida que a gente vai mexendo, que a gente vai abrindo. Mas tem que ser respeitoso, tem que ser cuidadoso. Não tenho dúvida que é. Estou aqui, não tenho dúvida alguma. E é isso, né, Aline? Quanto fomos... É importante saber que somos únicos, somos indivíduos que tem que ser realmente olhado, né? Mas o nosso sistema, o ambiente influencia o tempo todo. E por que somente uma ciência tem que olhar sem compactuar com outra, mas eu preciso conhecer o outro profissional. Então, você conseguir ter tangibilizado isso, né? Essa multidisciplinaridade, essa integração, mas você trouxe algo extremamente importante, que os princípios e os valores desses profissionais têm que estarem conectados, né? É importante, qual é a rede que eu escolhi para atuar, né? Fazer essa triagem desses profissionais, porque é outra coisa que você, enquanto profissional, é de extrema importância. Como é que eu chego no consultório, eu invalido o que o outro fala? É a mesma coisa, a esposa, a criança vem e ela percebe, né, que quando você fala, não, seu pai que está errado, ou sua mãe que está errada, e ali embaixo vai virar confusão, porque se aqui em cima a mesma coisa, eu chego no consultório de um profissional e fala mal do outro profissional, a ética está onde?
Mas extremamente importante conseguir encontrar esses parceiros, Sim. né, para que todo esse cenário seja avaliado. Então, se entendi bem, essa pessoa vai chegar até você, falar nisso, o resultado já foi dado? Deste Já foi dado. ponto específico, tá Tá. curado? Uhum. Eu tô com algo martelando aqui na cabeça, essa pessoa é a Flávia? Não. Você atendeu a Flávia? Uhum. Gente, o tempo todo que você está falando aqui, e o tempo inteiro, né, me vinha, e é uma situação, né, Pronto, Aparecida. semelhante. Nós estamos com uma incidência muito grande. Nós estamos com um número volumoso. E foi algo tão impactante para ela, a questão da cura, que uma das coisas que ela quer Sim, fazer, ela quer gravar, ela quer isso. mostrar para as Ela é um pessoas. outro caso. Sim, e que mudou o É casamento. isso, Enquanto você estava pronto, contando, eu pronto. ouvi, porque ela gravou, né, nos escreveu, eu pedi, por favor, eu preciso de um roteiro, claro, para que eu possa desenhar como isso vai acontecer. Enquanto você estava falando, parecia que, assim, a mudança com relação a ela em casa, com relação a ela dentro do casamento, com relação a todas as mudanças que veio desse mal, mas para mostrar, foi a sua fala, para mostrar outras situações que dentro do sistema. Possibilidades. Então, Tudo isso. presta atenção. É isso que eu estou falando. Qual é o grito? Olha a pergunta. Qual é o grito que precisa ser colocado para fora? O que é silenciado? E às vezes é silenciado transgeracionalmente. Às vezes a gente vem de uma geração pós outra, trazendo um sintoma, né? Portando um sintoma. Você falou assim, porque nós estamos tão inflamados, eu me lembrei aqui, nós estamos intoxicados pela tecnologia, pela radiação, por um micro-ondas que a gente tem muitas vezes em casa, e a gente recebe ali a radiação, por um desodorante que a gente usa, por um desinfetante que a gente usa. E às vezes essa inflamação ela vem tanto de produtos, de um alumínio, muitas vezes, de enrolar um bolo num papel alumínio, e eu estou me intoxicando, e eu estou colocando metais pesados sobre mim, sobre esse corpo, sobre essas células. Aí imagina, uma célula que está se alimentando mal, que está intoxicado, uma célula que está vendo notícias ruins, desconectado, né? A gente se desenraiza. Eu costumo trazer para os meus pacientes, como protocolo, aterrar, tirar o pé e colocar o pé na terra, o pé na grama, para a gente tirar, para a gente literalmente, né? É o ground. E a palavra que você falou, a gente desenraiza, se se perde, porque é o que a perde, gente ouve, né? A pessoa se não sabe nem perde. o que ela tem quando chega e fala, Aham. o que está acontecendo? Eu estou perdido. Isso. O que é que eu tenho? Por que eu tenho isso? Então, Você está conectado com tudo, menos com você. onde é que está a inflamação? No que eu estou escutando, no que eu estou me alimentando, no que eu estou ouvindo, no que eu estou sentada e conversando. O que eu estou conversando com a Carol? Está me trazendo benefício ou malefício? Está intoxicando? Está inflamando? Orgulho é inflamação, Carol, inveja é inflamação. Já estou respondendo outras perguntas. Inveja é inflamação, orgulho é inflamação, despeito é inflamação, arrogância é inflamação, centralização, o centro sou eu. Inflamação, Autoritarismo, autoritarismo, perfeccionismo, inflamação, agressividade, hostilidade, eu sou superior ao outro, eu me acho, egocentrismo, narcisismo, inflamação, comparação, rejeição, estou inflamado. E a gente, murmuração. ingratidão, tem coisa pior do que ingratidão inflama. Sim. A pessoa que nada satisfaz tem inflamação. E essa inflamação, ela vai se apropriar de um corpo, de um órgão. E doenças emocionais são transmissíveis, quiçá não só se aproximar e se apropriar de você, como da sua família. Esse cuidado, né, é importante que você tenha essa consciência que cuidar da sua saúde mental, que vai gerar um problema na sua saúde física,
é amor também pela sua família, é responsabilidade. Né? Eu tive uma entrevista esses dias falando sobre até que raio o depressivo consegue atingir Certo. e o quanto é importante você... E talvez, muito provavelmente, você não sabia disso. E o conhecimento, ele liberta. Então, até aqui está tudo bem, mas uma vez visto, não tem como desver. Ouvir algo assim, continuar parado, sentado, sem se cuidar, é um desamor Você está entendendo? próprio e para com todos ao seu lado. Você acredita que é possível amar o outro sem se amar? De jeito nenhum. Eu vou na contramão da Bíblia. A Deus, Primeiro, a ordem é certinha. Deus foi um Deus foi tão perfeito, porque se ele deixasse esse versículo mais solto, a gente ia mexer na ordem. A gente já mexe. É a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então, não é meio amor. Olha, ele está dizendo assim, eu quero tudo de você. Eu quero 100%. Então, é primeiro vertical. O horizontal só acontece, eu só consigo amar a Carol. Olha só, é porque é assim. Não dá para ser assim. Olha, vamos pensar na encarnação. Não dá. Vai dar errado. Então é a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus, eu vou olhar para mim. Eu me amo. E aí eu não posso amar mais o meu marido do que a mim mesmo, mais ao meu filho do que a mim mesmo. Porque eu não vou dar conta de amá-lo. Um carro sem abastecimento não anda. Eu preciso de combustível para liberar velocidade, força e liberar amor. Eu só amo a Carol se eu me amo. E eu tenho para amar a Carol, eu preciso amar a Deus e eu preciso me amar. Autorrespeito. É raiz, não tem. Eu não amo a Carol se eu não me amo. Impossível. Essa conta não vai fechar. Aí a gente vai ter outros desdobramentos, outros transtornos, porque eu vou ter dependência emocional, eu vou... olha como eu vou entrando em outros... vai. Não, por aí vai, né? Ela vai voltar umas 5 vezes, tá? Até conseguir trazer essa... Mas é isso, porque como um princípio quebra o outro, um problema que você vai negligenciando, vai trazendo um outro maior e vira realmente essa bola de neve, né? Uma espiral. Isso. Diz que o fundo do poço, né? Que eu acredito que a hora que inflamou, Uhum. ele é um bom lugar, dependendo. Se você não tem consciência, não conseguiu ainda, né, se startar, doeu, chegou num lugar muito ruim, não tem mais para onde ir, então vamos voltar. Isso. Né? E esse voltar, você acredita que ele pode ser, através do desinflamar, mais rápido e consistente do que todo aquele período? Porque quando as pessoas ouvem falar ou em terapia, ou em algum processo, isso vai demorar muito, não quero falar sobre isso. O desinflamar, ele proporciona algo diferente disso que as pessoas já... Eu penso que quando a gente olha para o desinflamar e para essas 3 esferas, as pessoas gostam de bater meta, as pessoas gostam de saber em que ponto elas estão e para onde elas vão, né? A gente está numa sociedade muito mais competitiva, acelerada, com busca de respostas mais rápidas. Então a gente tem um caminho, um passo a passo. Então eu sei onde eu estou, eu sei onde eu vou chegar. Então quando eu tenho isso mais claro, esse paciente adere, inclusive, mais. Até porque engaja mais. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Essa direção, um caminho, né? Assim como Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade. Sim. E talvez é isso que muitas vezes afasta as pessoas de um processo terapêutico, porque assim, eles imaginam, se você ainda imagina, né, que a terapia é simplesmente sentar e falar de você, alguém não vai falar nada, chegamos a um local onde você vai saber exatamente os passos a serem seguidos. E é tão importante isso. É necessário, é necessário. Se eu já estou perdida, vulnerável, não me amo, né? Alguém vai ter que me dar um caminho. E tá aí, acabamos de conversar algo que nem estava na pauta, mas talvez as pessoas se afastam tanto, porque justamente senta, fala de você. Eu não quero nem falar, não queria nem estar aqui. Né? Às vezes é um abraço, é um acolhimento, é essa mudança, é integrar isso e enxergar que, acho que foi uma das suas primeiras falas, eu acolho. Isso.
eu olho, eu vou dar esse colo que é tão necessário nesse momento, né? Sim. Mas vamos lá. A Desinflame é uma mentoria individual ou ela é em grupo? Quando é que vai acontecer? Quanto tempo dura? Conta pra gente bem organizadinho para que quem se interesse possa aderir, possa procurar. O desinflame ele acontece tanto em mentoria como a gente tem o desinflame em movimento. Então, no meio, inclusive, independente da mentoria, a gente tem dentro do projeto o que a gente chama de desinflame em movimento, quando a gente começa a propor, por exemplo, Carol, para você que não está na terapia, que não tá fazendo processo nenhum, que está parada em casa, a gente faz uma provocação, né? E a gente te convida a ir caminhar com a gente, a tomar vitamina D, a colocar essa mão aqui para ser, que é a melhor lâmina para receber essa vitamina D do sol. Então, a gente tem um projeto, dentro da mentoria, que acontece em 10 encontros, a próxima turma vai acontecer em agosto, né, 10 encontros onde a gente trabalha, cada encontro uma temática. Em todos esses encontros, aí a gente tem a orientação de nutrologia, aí não é só, né? A nossa orientação entrou na mentoria, vamos ver vamos fazer um check-up aqui, vamos ver como é que estão essas vitaminas, vamos ver como é que está aqui, como é que estão esses hormônios, como é que está esse ferro, como é que... Ferritina baixa, cansaço, fadiga, não preciso entrar nesse detalhe, mas a gente olha para isso aqui. Então, a gente faz essa avaliação primeiro com orientação, ela recebe essa orientação e dentro desses passos ela tem acompanhamento, ela tem orientação nutricional, orientação do nutrólogo, onde ela passa pela possibilidade de avaliação, de olhar para o físico, e aí a gente faz o convite. A gente tem atividades práticas, entrar na mentoria é sair do sedentarismo. O convite vamos levantar da cama, né? Para a gente ter vida. Nossa proposta é vida e vida em abundância, porque foi isso que foi deliberado do céu. A gente precisa viver isso. Falar isso e não viver isso, a nossa proposta então é cuidar desse corpo, fazer essa pessoa sair dessa cama, sair dessa inflamação, muitas vezes, desse sedentarismo que ela está. Então, a gente trabalha o corpo. Dentro de 10 encontros, a gente tem os momentos de médico, nutrição, psicologia, Quantos profissionais? orientação, pelo menos 4 profissionais. Porque a gente sempre tem um médico, a gente sempre tem um nutricionista, e às vezes vem 2. Eu estou nessa próxima agora, a gente está fazendo algo diferente, que é trazer um personal para fazer um acompanhamento mais direcionado para essas pessoas, um plano, e a gente pensou num plano, nunca fiz nada, vamos fazer um plano para quem está iniciando, para começar, e quem já faz alguma coisa, tem um médio, tem um avançado, para a gente estimular ao passo, ao caminho de onde eu estou e para onde eu vou. O fato é que todas as pessoas que a gente já vem acompanhando, a gente vê, ninguém está no mesmo lugar. E ninguém que saiu desse lugar quer voltar para cá, Carol. Sim. A grande questão e o melhor de tudo é esse aqui. Ninguém quer voltar para esse lugar. E esses encontros são ao longo de 10 meses? Você fica junto com essas pessoas ou são 2 vezes por mês? Porque a mentoria, o Desinflamar funciona em 10 encontros. Isso, 10 encontros. Qual a frequência? Quinzenais. A cada quinzena, 5 meses, essa pessoa vai passar. Em 5 meses é um tempo em que esse corpo está se reorganizando, é um tempo em que essa pessoa está se aproximando de uma... Porque eu estou falando, vamos pensar que eu tenho uma pessoa de 50 anos, por exemplo. Eu estou trazendo uma proposta de mudança de modelo mental, de mudança de estilo de vida. Eu tô contra 50 anos, amiga, que está ali naquele lugar. Então, a gente vai fazendo para não ser invasivo. Mas ela sabe que dentro de 5 meses ela nasce aqui e ela vai renascer aqui. Eu digo isso para as minhas. Vocês vão renascer aqui, né? E a gente pega na mão. A gente pega na mão. A gente não solta. A gente acompanha sistematicamente. Que maravilha. Viu? E os resultados? Quantas alunas... São alunas? Como é que você chama essas? A gente não... As minhas, né? As minhas mulheres, as minhas amigas, meninas. nosso grupo, né? A gente não denomina para que fique, inclusive, muito à vontade, muito tranquilo. É o nosso lugar. A gente está abrindo, a gente tem um grupo específico que hoje a gente tem cerca de 130 mulheres. Uau. Em que a gente vai trazendo pílulas diárias para elas, mas a mentoria... essa turma nova que eu estou abrindo, eu tô com uma fila de espera
para a gente começar agora em agosto essa nova mentoria. E tem número limitado? Pois é, como a gente vai fazer? A gente vai fazer dois movimentos. A gente vai fazer um movimento online, porque tem muita gente de fora, de Brasília, que não consegue estar aqui, e a gente vai dar essa assistência. A gente tem um grupo online, nesse grupo online, a gente tem um número específico de vagas. E a gente tem uma previsão para um encontro presencial, que também serão 10 encontros. Aí serão 10 encontros, esse presencial serão 10 encontros semanais. A gente vai se encontrar durante 10 semanas, e vai dar um tempo mais encurtado, 2 meses e pouquinho, né? 2 meses, Meio, quase 2 meses e 3 meio, quase 3. A gente tem uma previsão de um presencial e desse online, para atender essas que estão fora. Maravilha. Em agosto. E os resultados? São fenomenais. São, além de queda de peso, de diminuição de peso, a uma mulher mais amorosa. A um marido dizer assim, o que foi que você fez? Olha, eu recebo esse tipo de ligação, de maridos ligarem e dizer assim, doutora Aline, o que foi? Você deu algum remédio à minha mulher? O que ela está O tomando? que ela está tomando? Eu disse, gente, ela não tomou remédio nenhum hoje. Não tá, aqui não se toma remédio. Ele diz assim, é outra mulher que eu recebo. O que é que eu recebo? Eu atendo os filhos. E os filhos me dão feedback. Tia, minha mãe é outra mãe. Então, quando a gente trabalha o sistema, eles próprios se retroalimentam e eles trazem para a gente esse feedback, entendeu? Então, os resultados são extraordinários, cara. Eu sou apaixonada, eu vivo o meu propósito. O meu propósito é trazer unidade em famílias, o meu propósito é trazer possibilidade de cura, o meu propósito de vida. E isso me anima, me estimula a todos os dias. Não importa se é sábado ou se é domingo, eu atendo da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. E aí você não tenho, mas se a pessoa está dizendo, por favor, olha para mim, eu não tenho problema nenhum em olhar. E os resultados são extraordinários. Desde casamentos que estavam querendo se dissipar e eles se fortalecerem, se restabelecerem como novos casamentos, até filhos que voltam seus corações para os pais, pais que voltam seus corações para os filhos, e funcionários que se tornam outros dentro dos seus estabelecimentos. Não tem preço. E eu falo que as pessoas gostam de dividir a vida em vida pessoal e vida profissional. É vida. É vida. Se você vai melhorar, você vai melhorar no trabalho, você vai melhorar no seu casamento, você vai melhorar com você mesmo. É um grito, gente, de alerta, porque quando você empurra alguém para participar de um movimento desse, quando você se movimenta para isso, você está melhorando a sociedade. Lógico. A sua vida. Isso. Incentivar alguém que não está bem para fazer isso é falar assim, deixa eu melhorar minha vida também, porque pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. Pessoas amadas amam. Imagine, pessoas desinflamadas desinflamam. Porque quando eu mudo, olha, o sistema todo reverbera isso aqui. Quando Carol muda a alimentação na família da Carol. Muda a disposição de acordar, muda a disposição de dormir, muda os hábitos, muda a fala, muda o comportamento, muda a vida. Estou falando de saúde. Sim. E os livros? Porque a mentoria, como você trouxe, tem um número limitado de pessoas. Quem não entrou, corre, eu vou deixar aqui na descrição como encontrar, a rede social, todas as informações para que você aproveite essa oportunidade, se você foi aí despertado. Mas para quem não tem esse movimento, você também é escritora, fala dos seus livros e tem um mais recente, né? Tem. Que ela disse que ficou com muita raiva porque ela esqueceu, mas ela vai me mandar e eu me comprometo, baseada nessa verdade e esse olhar tão sincero, porque eu estou aqui de pertinho, né? Quando você fala, e pode ser domingo, e pode ser outro dia, essa verdade grita tanto aos teus olhos, que eu imagino que esse mesmo amor está ali no livro. Então, ela não trouxe, mas eu vou colocar lá no feed, tá? Do consultório aberto, para que você tenha essa oportunidade, mas ouve o que ele tem aí, o que tem nesse livro, no mais recente. Perfeito. Esse último foi um livro do ano passado. Houve uma convocação de profissionais do Brasil inteiro, de saúde, médicos, endócrinos, nutricionistas, e eu abro esse livro provocando porque nós estamos tão inflamados.
né? E esse livro é o primeiro manual, ele é um guia, Carol. Ele é um guia para quem quer começar a desinflamar corpo, alma e emoções. Porque ele traz de forma muito prática, quais são os sinais, quais são os sintomas que estão acometendo, como você pode identificar. E ele é o primeiro caminho para você startar, para você iniciar um processo de cura, de mudança de estilo de vida. Se a gente quer ter saúde daqui a 5 anos, como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Eu preciso viver o hoje, eu preciso mudar o hoje, o aqui e agora. Então, esse livro, ele é um grande guia, um grande manual. E eu vou te trazer aqui como algo mais novo ainda esse iniciozinho de agosto também, a gente está lançando o Desinflame Corpo, Alma e Emoções, mais aprofundado. Porque o que aconteceu? O primeiro livro, um dos livros, né, que a gente fala de saúde integrativa, é um olhar sobre a saúde integral. Ele provocou muito, só que eu trago o capítulo. E aí as pessoas disseram assim, eu quero mais, eu quero saber mais. É isso aqui que a gente está fazendo. Eu quero saber mais. Na prática, como é que eu posso fazer para desinflamar o meu corpo? Na prática, quais são as evidências que mostram um espírito inflamado e como é que eu posso fazer um caminho? Então, esse livro agora que vai ser o queridinho, ele vem, é o livro que vai ficar na nossa cabeceira. Então, vou esperar esse. Eu vou te entregar esse com muita alegria. Então nós vamos anunciar e lançar aqui. Pronto, vamos. Perfeito. Vamos. E é muito bom poder exponencializar mesmo, alcançar, ultrapassar as barreiras, porque o livro, né, hoje em dia podem-se aí comprar online, quem sabe pode ter no Kindle, e o livro é algo maravilhoso, porque talvez alguém que não vai ter uma oportunidade, seja financeira, e se ali ele de verdade quiser, né, e seguir e se comprometer, pode haver uma mudança, né? Falando em barreiras, além do desinflame que as pessoas já estão podendo fazer online, você tem algum curso, ou para outros profissionais, algum curso online, tem algum projeto, tem algo engavetado? Sim, tem um projeto que vai também sair agora no segundo semestre, que é um projeto trazendo esse DNA, trazendo essa metodologia para profissionais, para terapeutas, para psicólogos. Como é que a gente pode se apropriar desse conhecimento, dessa metodologia? Porque eu acho que o que há de mais nobre e mais rico não é você receber um conhecimento e reter esse reconhecimento. É multiplicar, porque vidas precisam. Não existe concorrência, não existe comparação. Há um mundo precisando. E aquilo que eu não posso, e aquilo que eu não consigo, e aonde eu não consigo chegar, Carol chega. Sim. Maria chega, Joana chega, um outro chega. E a gente está alcançando vidas. E o nosso propósito está sendo alcançado. E a gente está cumprindo o nosso propósito. E tem algum pré-requisito para esse curso ou para profissionais? Para profissionais de saúde, do desenvolvimento, profissionais da psicologia que desejem fazer, que desejam ter esse maior instrumento de como fazer, que trilha é essa que a gente faz, de que forma a gente aborda, de forma gentil, de forma cuidadosa, de forma amorosa. Falta amor. Sim. De forma amorosa. E o amor cura. Amor liberta, cura, protege. E muitas vezes o profissional da saúde, seja ele o psicólogo, qualquer outra área, né? Seja um fisioterapeuta, um enfermeiro, uma doula, um médico, né? É tão importante poder desensibilizar, na verdade, se sensibilizar a entender situações assim, porque muitas vezes o médico não quer ouvir falar em fé, não foi isso, ou se assusta, talvez ter essa oportunidade, né, de uma abordagem diferente que vai simplesmente beneficiar a ele, o trabalho dele. Como você falou, eu tive que olhar para a nutrição, porque ela estava atrapalhando o resultado que eu estou querendo proporcionar para essa pessoa, né? É ter realmente a responsabilidade, não guardar o que se aprendeu, né? Não guardar. Então, falamos sobre o curso online, falamos sobre desinflamar. Agosto está chegando. Livro. O desinflame eu vou desinflamar quando eu entrar no desinflame. Então, o nome é Desinflame. Desinflame. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é imperativo. Sim. Eu não estou dando opção para você, não. Você vai desinflamar. Você vai desinflamar. Ou desinflame, ou desinflame. Então, se eu dissesse desinflamar-se,
Eu estava abrindo concessão. Eu estou dando no imperativo, desinflame. E eu estou trazendo ênfase para o seu amor próprio primeiro. Por favor, se ame. Você é insubstituível. Ninguém vai ocupar esse lugar. Ninguém vai cumprir esse propósito. Então é por você e é para você primeiro. Durante toda a nossa conversa, a questão da espiritualidade, inclusive, Uhum. né, como um eixo aí também, ficou muito clara e Sim. veemente Uhum. no seu trajeto, na sua Sim. vida, né? Como é trabalhar essa espiritualidade, principalmente com pessoas que talvez ou não acreditem, ou talvez pessoas que se afastem nesse sentido, ou independente do credo, você consegue integrar isso? É facilitado? Ou existe uma forma para alguém que está ali assistindo, olha, mas adorei tudo, gostei demais o que a Aline trouxe, mas poxa, eu sou ateu, não quero essa conversa, não acredito, não é dessa forma. Pronto. Ele vai ser tratado. Ele vai ser. Na verdade, a espiritualidade, a gente vai respeitar o que é de cada uma. E se não tem, respeitar também. Isso é amar. Isso é amar. Amor é soberano. Ele está acima de qualquer outra coisa. Eu respeito e eu amo. Não importa. Eu atendo pessoas que não têm credo e nem por isso deixam de fazer. Ele está crendo que se ele mudar o pensamento, o comportamento e o sentimento, tem mudanças. Então, é ciência, estou falando de ciência. Se ela traz a espiritualidade como um ponto, isso é um plus, isso é muito, isso agrega muito. Não vou dizer que não agrega, agrega e a ciência está mostrando. A gente tem o Conselho Federal de Medicina aí com a comissão investigando por que a espiritualidade tá vindo para as discussões, para as mesas. Porque já está se mostrando, se mostra nos tratamentos, ao longo dos processos. Quantas coisas estão vindo, né? Esse Aham. movimento está muito claro, a questão da medicina chinesa, Sim, de tantas coisas milenares milenares. que estão recebendo Mas respeito e sendo validadas. nada impede. Lá não é um consultório espiritual. A gente trata com ciência. Mas se a pessoa traz, a gente acolhe. E se a pessoa não traz, a gente acolhe do mesmo jeito. Não é ter ou não ter, ser ou não ser, que vai dizer se vai ou se não vai. Vai Vai funcionar. funcionar. Vai funcionar porque a gente está trabalhando com ciência, a gente está trabalhando com célula, a gente está trabalhando com o que é real, é palpável, é evidente. Boa, essa questão da evidência, né, de ser um programa que, além do emocional, além do que Uhum. você está passando, né, tem teu corpo aí para ser Isso. visto, tem algo mais Uhum. para ser visto. Eu acho que faz sentido até para pessoas mais céticas. Sim, sim. É o seu corpo. Por que esse corpo está gritando? Todo mundo tem emoção. Impossível, todo mundo tem emoção. E para as pessoas que estão aí inflamadas, Uhum. né, eu sei que a conversa tá maravilhosa. Eu agradeço mesmo e quero que você volte para falar do livro, da mentoria. Uhum. Tenho certeza que nós vamos nos Uhum. encontrar mais, mas eu gostaria que você deixasse um aconselhamento, né? Porque não existe dica diante de um profissional que trouxe tanto entendimento além da Uhum. psicologia, né? Mas agora algo prático que as pessoas que estão nos assistindo agora possam começar a fazer para iniciar esse processo aí de desinflamação. Pronto, então eu queria que você te convidar a olhar para dentro. A gente está com dificuldade de fazer silêncio, porque existem muitos barulhos. Então, a primeira coisa que eu preciso trazer é silenciar. O que é que muitas vezes está incomodando? São as minhas pernas que estão doendo demais? É uma insônia ou é uma fadiga demais? Começa olhando para o seu corpo. O que esse corpo está falando que muitas vezes eu só estou tomando um remedinho para apagar, para abafar? E às vezes é um remédio da dor de cabeça todos os dias. Às vezes é um remédio do estômago todos os dias. Vamos olhar primeiro para o nosso corpo. O que esse corpo está falando? Numa dermatite, numa alergia, numa coceira, numa dor de cabeça, no estômago. Meu corpo está falando? Como é que eu estou me sentindo? O que eu estou colocando para dentro? Segunda coisa. Como é que eu estou ouvindo? Com quem eu estou sentando? Com quem eu estou conversando? Qual é o meu propósito de vida? Olha para você e se pergunta: qual é o meu propósito? Eu vivo por quê? Eu vivo para quê? Qual o sentido que tem essa vida?
Para eu começar a olhar, eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para a solução, eu vou começar a olhar para mim. Porque a gente está sendo convidada, Carol, o tempo todo, a ficar aqui e a gente está desconectado da gente. E às vezes uma doença aparece para a gente se reconectar. Às vezes não é para a morte, às vezes ela vem para a cura, para você se restaurar, se resgatar de si mesmo. Porque às vezes a gente se perde no processo. Então, olha para dentro, olha para esse corpo, e se conecte com algo que faça sentido para a sua vida. Quando você fala em propósito e o quanto você pôde perceber isso agora, e como eu te disse, eu já estive em um evento onde você estava ministrando o projeto, né, no local, era o útero, né? E tudo está envolvendo saúde, você quer curar as doenças, tem algo pessoal, tem algo que aconteceu, tem algum propósito, porque você escolheu a educação, veio para a psicologia, começou aí nessas doenças, né, da mente, das emoções, e está tão arraigada em olhar, em exterminar, sempre você traz. Tem uma doença aí, isso está gritando. Teve algo pessoal, alguma transformação, algo na família que te motivou? Não teve nada traumático e específico que tenha gerado. Desde os 11 anos de idade, parece loucura, né? Mas aos 11 anos de idade, eu era uma criança que já conversava sobre conselhos, vontades. Eu nasci na igreja, né? Então era comum a escola dominical, onde a gente partilhava temas, e eu era a criança mais velha que orientava os mais novos, que cuidava dos mais novos. O cuidado é inerente, o cuidado veio nato, de sempre olhar. E como uma filha mais velha, também cuidei de outros menores, o tempo inteiro, de mais 4 menores. Então, nasce desde muito cedo o olhar para o próximo, o atender às necessidades, um olhar mais acurado, mais atencioso. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu amo fazer o que eu faço. Eu cumpro o meu propósito com muito amor, com muita verdade. E qual o seu sonho nesse sentido profissional daqui os 5 anos, com esse curso online para profissionais, por exemplo, com o Desinflame? Qual que é o teu objetivo? O que queima no teu coração ainda? O que ainda? queima, vidas sejam alcançadas. Porque eu sozinha não dou conta. É presunção, é prepotência. Qual é o meu grande desejo? Acabei de conversar, essa foi a pergunta. Foi uma resposta que eu tinha acabado de dar ali a uma amiga. Eu disse, minha maior vontade é que isso chegue para o maior número de pessoas possíveis. Porque a gente sabe quais são os resultados, o que é viver. É possível, não é utopia, não é hipocrisia. É possível viver aquilo que já foi planejado antes mesmo da gente nascer. Por que a Carol está aqui? Por que a Aline está aqui? Porque houve um desejo maior. Para que a gente estivesse aqui. Todo dia, por que eu acordo todos os dias? Então, a minha motivação são vidas, são lares, são famílias, são filhos. Isso enche meu coração de alegria. Isso transborda em mim. Isso me motiva todos os dias. Que bom. Conte comigo, conte com o Consultório Aberto, conte com as pessoas que foram tocadas nesse sentido e que vão assistir, sejam 10 mil ou 10 milhões, a gente nunca sabe, né, onde a nossa voz pode chegar, mas Deus sabe, e que com certeza, se é algo positivo e para melhorar, eu desejo de coração. Vou até me animar aí para dar uma olhada nessa turma, porque a gente é muito prepotente quando acredita que, mas está tudo ótimo, né? Está tudo ótimo. Inclusive, eu, graças a Deus, estou num momento em que está tudo tão melhor do que há 3 anos atrás, onde eu tive, né, a vida da gente vai passando por momentos, né, alguns bem desafiadores, e você retoma. Então, com terapia, com a ajuda de outros profissionais, com a ajuda dos colegas de trabalho, eu venho, né, numa crescente de um momento de muita dor, né, e tô, graças a Deus, aqui. Mas, e por que não melhorar? Isso. Porque, de repente, a gente se depara, eu tô com um filho agora, com 20 anos, e comecei um outro, porque você vai vivendo cada fase nova do filho, principalmente, né, do primeiro, ou se você tem um só. Como que eu lido agora? Eu não sei, é a primeira vez que eu sou mãe de alguém com 20. Daqui a pouco vai ser a primeira vez que eu sou mãe de alguém com 25.
e que tem outras demandas e com um mundo totalmente diferente do que Sim. era para a gente. Então, com certeza tem algo inflamado, ou pelo menos se esse flamar for uma chama de melhorar, e é gostoso de ouvir, né? E se olhar dessa forma, participar de um grupo. Eu imagino Sim. que as pessoas que participam desse grupo acabam ali, né? É um grupo que está compactuando, assim como os Sim, profissionais, sim. de querer mais, de querer Sim. viver melhor, né? De E transformar-se. que isso chegue, que essa desinflamação. Amém. O pus, ele é causado por uma inflamação? Infecção. 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 Que a gente consiga desinflamar. Desinflamar. Ah, a última coisa, gente, por favor. Quando você estava falando da questão do intestino, eu me lembrei de duas amigas, eu nem conhecia essas palavras antes. Uma teve ai, gente, que é uma coisa do intestino. São duas autoimunes. Essa questão celíaca, que ela precisava do... Mas eu convivi com essas meninas. Eu convivi. São duas Danis, inclusive. E a outra Dani, gente, tem um nome, essa é mais incomum, que não é do intestino irritável, é tanta coisa que agora está no síndrome de intestino irritável, desbiose. Crohn. Crohn, sim. Doença de Crohn. Sim. É muita coisa É muito que sério. eu não sei se sempre existiu ou se isso está se potencializando, né? Mas o quão importante é poder realmente se alimentar diferente ou falar, e ambas, né? Ambas tiveram situações de lutos difíceis, e foi logo, enquanto você estava falando também, eu estava visualizando o quanto repercutiu diretamente ali. Existem correlações em estudos de perdas significativas e doenças correlacionadas. Quando a alma silencia, o corpo grita. E quando ele desinflama? Ele tem cura. Que essa cura chegue. Ele vive. Você vive a abundância. Você vive. A gente está sujeito a qualquer coisa. Mas se a gente tem um caminho de prevenção, vamos fazer. Se a gente pode fazer, por que eu não vou fazer? Eu não preciso adoecer para fazer. E o que tá bom, gente, pode ficar melhorar. muito melhor, né? Assim espero. Obrigada. Foi ótimo, de verdade, viu? De coração. Viu? Seja bem-vinda novamente. Obrigada por seu coração. Obrigada. E eu vou fechar a porta do nosso consultório. Até o próximo. E aqui na descrição vão ter todas as informações para que você desinflame. Até o próximo consultório aberto.